Meus queridos amigos e amigas, meu nome é Gustavo Cruz e hoje é dia de lista de filmes aqui no canal, mais especialmente uma lista criada pelo Martin Scorsese, esse diretor fenomenal. Vocês gostaram muito desse quadro onde eu pego um grande artista e falo das suas referências, dos seus filmes favoritos. A gente aprende muito olhando para trás, olhando o que os grandes cineastas de fato admiram. E o Martin Scorsese é um cineasta conhecido por admirar toda a história do cinema, mas eu queria lembrar vocês que ele tem listas com mais de 125 filmes, então se vocês gostarem bastante desse aqui, eu posso fazer uma parte 2 do próprio Martin Scorsese. O primeiro filme na lista é o No Tempo das Diligências, do John Ford. Esse que é um filme de 39 que o Martin Scorsese coloca na sua lista, que é um filme bastante interessante. É um velho oeste onde um grupo precisa sair de uma cidade, passar por um território extremamente perigoso para chegar no outro ponto. Então é aquele tipo de história onde nós acompanhamos um grupo de personagens indo do ponto A para o ponto B, e a jornada em si, a transição de um lugar para o outro, envolve vários perigos e personagens diferentes. Então aqui você vai encontrar o herói, a mocinha, vai encontrar o bêbado, vai encontrar aquele personagem chato que fica tentando atrapalhar, que é mais egoísta do que os outros. O filme em si é dirigido pelo John Ford, então vocês podem esperar uma direção muito precisa, e talvez por isso exatamente que esse filme esteja na lista do Scorsese, já que ele é um diretor que admira muitos outros artistas e aprende muito com eles também. Esse filme é considerado como uma das grandes obras-primas do cinema americano. Além do John Ford, nós temos o John Wayne como protagonista. Essa que foi uma parceria muito importante no cinema americano entre diretor e ator, coisa que o Martin Scorsese replicou com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio depois na sua própria carreira. Então fica aqui essa dica para vocês. O próximo filme eu fiquei muito feliz de encontrar na lista do Scorsese, porque ele também está na minha lista pessoal e ele vem de um diretor que te dá muitas opções de filmes para você colocar na sua lista de melhores filmes. Eu estou falando do Alfred Hitchcock e o seu filme Disque M para Matar. Esse é um filme que se passa essencialmente dentro de uma locação, dentro de um espaço, basicamente uma sala de estar. Uma sala de estar onde um crime é planejado, nós, o público, acompanhamos esse crime sendo planejado e acompanhamos também o desenrolar dessa história toda. E o Hitchcock, ele é considerado por todos os diretores como um expert na linguagem cinematográfica. E o controle que ele tinha em relação à linguagem é realmente fenomenal e inspirou muitos diretores que você provavelmente admira por aí. E nesse filme aqui, ele quis se desafiar. Então ele consegue contar uma história, contar toda aquela narrativa dentro de um único espaço. Desafio esse que ele repetiu em outras oportunidades, é claro, mas a condução desse filme e também como nós somos colocados na posição de cúmplices é algo fenomenal. O terceiro filme é Roma, Cidade Aberta, esse que é um dos filmes mais conhecidos do neorrealismo italiano. E quando a gente pensa em todas as referências do Scorsese, nós vamos encontrar o cinema americano e o cinema italiano. Ele tem origens muito fortes, raízes muito fortes ali, e o neorrealismo italiano moldou muito do cinema do Martin Scorsese. Esse é um filme dirigido pelo Roberto Rossellini, foi um filme realizado no fim da Segunda Guerra Mundial, onde a Itália ainda estava ocupada. Então o que você vê no filme, aquela Itália destruída, os soldados, as questões que estavam acontecendo, de fato estavam ali. Esse movimento foi importantíssimo na Itália, foi quando eles decidiram contar histórias na rua mesmo, histórias reais de pessoas que estavam ali com questões muito poderosas, né? E com uma visão muito pesada em relação à vida, naturalmente, né? Acabando de sair de uma Segunda Guerra, perdendo essa Segunda Guerra. Então o cinema que nasce a partir dali na Itália é potente demais e o Martin Scorsese tem muita referência no cinema italiano. Os Sete Samurais, dirigido pelo Akira Kurosawa. A nova Hollywood, né, toda aquela galera da nova Hollywood admirava e muito o Akira Kurosawa, e não à toa. Esse é um dos diretores mais primorosos de toda a história do cinema. Ele realizou algumas obras-primas e Os Sete Samurais é, de fato, o filme mais conhecido em toda a sua carreira. É um filme que conta a história de 7 improváveis heróis que precisam proteger um pequeno vilarejo de um ataque, de um grande exército, né? Então ali você tem questões de honra, questões
relações de grupo, de união entre aqueles personagens todos, o que eles fazem para proteger aquele espaço, as relações não só entre eles, mas entre aquela cidade e, é claro, a grande batalha. Esse filme visualmente é um espetáculo, é uma obra dirigida, como eu disse para vocês, por um mestre, então é uma experiência muito forte a partir daí, mas que também tem uma daquelas narrativas clássicas, mitológicas, onde o fraco precisa se proteger contra o forte, onde eles precisam superar todas as suas limitações para conseguir prevalecer, para que a ideia por trás de tudo aquilo, a metáfora por trás de tudo aquilo, de fato funcione. Então, é claro, Sete Samurais é uma experiência fenomenal, não só esse filme, tem muitos outros dele, é claro, e a gente pode falar do Akira Kurosawa em outras oportunidades aqui no canal. Antes de falar do próximo filme, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Muitas pessoas assistem os meus vídeos e ainda não se inscreveram, e galera, isso faz toda a diferença, o crescimento do canal faz toda a diferença no meu trabalho, então se inscreva e ative as notificações para você não perder esse conteúdo aqui, fechou? O próximo filme da lista é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Eu, assim como Scorsese, penso que essa é a obra-prima do diretor, ainda que seja um filme que na primeira vez muitas pessoas não consigam se conectar, mas é uma obra-prima, é uma obra que chegou em um nível tão alto que até hoje os filmes que se passam no espaço não conseguiram alcançar o nível de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Com toda a tecnologia que existe, a obra do Kubrick ainda está em primeiro lugar da ficção, sem a menor dúvida, não só com o que ela se propõe a fazer da parte técnica, mas também nos desafios que ela propõe para o público. É uma obra que nem sei se poderia ser feita nos tempos de hoje. E o Martin Scorsese, assim como vários outros diretores, era um grande admirador do Stanley Kubrick, isso porque ele realizava os seus filmes em outro patamar e até hoje as pessoas seguem admirando seus filmes. O próximo filme é um dos meus favoritos, é um dos filmes que mais marcou a minha experiência em relação ao cinema, é o filme Os Incompreendidos, do François Truffaut. Esse foi o filme de estreia do diretor e conta a história da sua própria infância, uma infância bastante difícil, mas não só a história daquele garoto vai te impactar de forma profunda, como também a condução dessa história. O François Truffaut foi crítico durante muitos anos e ele tinha ideias muito próprias em relação ao cinema que ele gostaria de fazer. Um cinema diferente do que estava sendo realizado na França. E o François Truffaut, ao lado do Jean-Luc Godard, são os diretores mais conhecidos da Nouvelle Vague, né? Popularmente conhecidos em relação à Nouvelle Vague. E vieram com propostas muito diferentes. Inclusive, Acossado, do Jean-Luc Godard, também está na lista do Scorsese. Mas eu, como muito fã do filme Os Incompreendidos, decidi colocá-lo aqui. Mas fica aqui a recomendação para vocês de assistir Acossado também. É um filme belíssimo que até hoje inspira muitas das obras que vocês assistem. Filmes independentes, filmes com histórias mais pessoais, mas que são extremamente universais. E para fechar esse vídeo aqui, eu quero trazer uma das maiores inspirações no cinema do Scorsese, que é o filme Shadows, do John Cassavetes. Esse foi um filme realizado com uma câmera na mão e um grupo de teatro contando histórias. Foi um momento muito importante dentro do cinema nova-iorquino, principalmente, que é de onde o Scorsese vem, onde eles descobriram que eles não precisavam estar no estúdio necessariamente para conseguir contar uma história. Esse filme fez com que o Scorsese entendesse que ele poderia contar histórias, que ele poderia fazer as suas próprias obras. E ele tinha essa pegada para realizar os seus filmes. Foi assim que ele começou, principalmente, e ele continuou carregando esse tipo de abordagem ao longo da sua carreira. Taxi Driver, por exemplo, se eles não tivessem tido verba suficiente para fazer o filme, o Scorsese queria realizar com o que tivesse. Eles precisavam contar aquela história, então ele sempre teve essa urgência que permanece muito forte até hoje. John Cassavetes foi um ator e diretor importantíssimo que trouxe para o cenário nova-iorquino o cinema independente que a gente conhece hoje. Essa atitude que a gente tem nesse tipo de cinema. E o Scorsese foi altamente influenciado pelo seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, pessoal. Eu tenho muitos vídeos sobre o Scorsese por aqui, então eu criei uma playlist para você poder conferir outros conteúdos e também separei o meu vídeo favorito sobre o Martin Scorsese para você poder aproveitar. Fechado? A gente se encontra no próximo vídeo.